Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você está se conectando com a gente. Mas hoje estamos em mais um encontro para a leitura do livro Comunicação Não Violenta. Super sugiro essa publicação para quem está aqui passando pelo canal, para quem passou por acaso, porque o livro trata exatamente de como estamos nos comunicando, né? E aí a gente tem visto, às vezes, por pequeninhas coisas, as pessoas. Você diz uma coisa, a pessoa explode, né? Então, aí a gente começa a entender como é que é a nossa relação, como a gente tem se expressado, e como a gente pode ser cada vez mais empático com os outros e evitar conflitos, né? E aí a gente já tem uma sequência, para quem está com a gente, né? A gente está no capítulo 13, iniciando hoje, que é a página 229. Quem estiver iniciando por aqui e quiser acompanhar a nossa playlist, existe uma playlist que está todos os vídeos. Então, você pode comprar o livro, se quiser, ou baixar o livro pela internet e ir acompanhando aula a aula. Então, aí você faz seu tempo, né? E vai ganhando esse aprendizado. E aí a gente hoje vai entrar no capítulo 13, que ele se refere a conquistar a liberdade e aconselhar os outros. Então, vamos dar sequência, a gente lê um trecho, depois a gente faz comentários. Então, vamos começar. A libertação de velhos condicionamentos. Todos aprendemos coisas que limitam nossa humanidade, seja com pais, professores, religiosos bem-intencionados, seja com outras pessoas, transmitido através de gerações até séculos. Muito desses aprendizado cultural destrutivo está tão enraizado em nossa vida que nem temos mais consciência dele. Num, num de seus números, o comediante Burry Becker, criado comendo a comida pesada da mãe, afirmou até ter entrado no exército até ter entrado no exército, que nunca tinha percebido que era possível deixar a mesa sem sentir azia. Da mesma maneira, a dor ocasionada por condicionamentos culturais nocivos é tão intrínseca à nossa vida que não conseguimos mais perceber sua presença. É preciso uma energia e uma consciência enorme para reconhecer esse aprendizado destrutivo e transformá-lo em pensamentos e atitudes que valorizem e assegurem a vida. Essa transformação exige um cabedal de necessidades e a capacidade de entrar em contato conosco, ambos difíceis para pessoas de nossa cultura. Não só nunca nos ensinaram sobre necessidades pessoais, como também estamos quase sempre expostos a uma formação cultural que realmente impede essa conscientização. Como mencionei antes, herdamos uma linguagem que serviu a reis e elites poderosas em sociedades dominantes. Desencorajaram a população a criar consciência de suas necessidades e a ensinaram a ser dócil e subserviente à autoridade. Nossa cultura insinua que as necessidades são negativas e destrutivas. A palavra necessitado, quando atribuída a uma pessoa, indica inadequação ou imaturidade. Chegou Lívia. Então, vou continuar aqui, depois eu passo a leitura para ela. Quando manifestam suas necessidades, as pessoas são quase sempre rotuladas de egoístas, e o uso do pronome pessoal eu muitas vezes é considerado sinal de egoísmo ou de carência. Ao nos encorajar a distinguir observação de avaliação, reconhecer os pensamentos e as necessidades que dão forma aos sentimentos e expressar pedidos em linguagem clara de ação, a comunicação não violenta aumenta a consciência do condicionamento cultural que nos influencia em qualquer momento
E trazer esse condicionamento à luz da consciência é um passo fundamental para acabar com o domínio dele sobre nós. Então, bom dia, Lívia chegando aqui, gratidão, gratidão. E Lívia, e também para todo mundo que está assistindo e para a Lívia que chegou, Lívia é nossa parceira aqui, é fundamental para a leitura do conteúdo. E nós começamos iniciando o capítulo 13, página 229. E, gente, essa parte inicial parece que era para eu ler mesmo, que aí agora depois eu passo para a Lívia, mas essa era para eu ler porque ela tem uma força, né? Que é aquela coisa, a gente se libertar dos condicionamentos. Meu Deus! Né? Então, assim, esse livro foi escrito há 20 anos atrás. E ele traz o retrato do que a gente vive hoje, né? Ou seja, a gente nunca percebeu, a gente quando fala em necessidades, nos colocaram, usar o nome necessidade como necessitado. E aí o necessitado passou a ser aquele pobrezinho, né? Aquele pobre coitado. E aí a gente se distancia da palavra necessidade, quando ela é fundamental, porque quando a gente expressa nossas necessidades, nós de verdade estamos sendo verdadeiros com o outro, né? E aí a gente começou a viver numa cultura meio falsier, né? Onde a gente é levado a acreditar, né? De que não precisa pensar em necessidade, só o necessitado que pensa em necessidade, né? Porque a gente está sempre em busca de glórias, né? Porque o que é que a gente vê? Reis, né? Grandes ídolos, grandes mestres, e aí a gente é só os mortais, como no jogo de xadrez. No jogo de xadrez, está lá o rei, está lá a rainha e os bispos, a igreja coordenando. E o que é o restante? Peões. Então, aquela representação do xadrez diz claramente o modelo de sociedade que a gente tem vivenciado, né? Então, e aí o Marshall traz isso aqui com muita clareza nessa fala dele. E não estamos falando de uma fala que foi escrita ontem, não. Foi escrita 20 anos atrás. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso para a gente continuar nossa leitura? Isso foi só a introdução, né, gente? Esse capítulo ele é bom, é a questão de conquistar a liberdade. Regina está anotando ali tudo. Eu gostaria só de fazer um adendo a essa questão dos necessitados, né? É que o necessitado acaba gerando uma situação de vitimismo, né? Que é sempre a vítima. O necessitado, ele é sempre a vítima. E as necessidades todos temos, mas nós negamos as nossas necessidades. Né? Então é diferente você ter necessidade de ser um necessitado, e essa coisa do necessitado acaba gerando vitimismo. É só isso que eu queria juntar aí a sua fala. Ok. Lívia, bom dia. Sei que você chegou agora, mas seja sempre bem-vinda. Me perdoe pelo atraso. É sempre muito bem-vinda. Obrigada. Porque você faz parte disso aqui, né? Você é essa história aqui, junto comigo. Obrigada. Lu, quer falar alguma coisa para a gente dar prosseguimento? Eu fiz só a introdução. Então, vamos lá. Lívia, a gente está na página 230, vai iniciar o texto Solucionar Conflitos Internos, tá? Certo. Aí eu passo o bastão da fala para você. Ok. Então, vamos lá. Solucionar conflitos internos. Podemos aplicar a CNV para solucionar conflitos internos, que frequentemente resultam em depressão. No livro The Revolution in Psychiatry,
A revolução na psiquiatria, Ernest Beck atribui à depressão alternativas reprimidas pelo intelecto. Isso significa que, quando transcorre dentro de nós um diálogo crítico, nós nos distanciamos do que precisamos e, por esse motivo, não conseguimos agir para atender a essas necessidades. A depressão é acarretada por um estado de dissociação das próprias necessidades. Uma mulher que estudava CNV sofria um surto de depressão profunda. Pediram-lhe que identificasse as vezes dentro de si quando se sentia mais deprimida e as transcrevesse em forma de diálogo, como se as vozes estivessem falando uma com a outra. As duas primeiras linhas do seu diálogo foram: voz 1, a profissional, eu deveria fazer algo mais por minha vida. Estou desperdiçando minha formação e meus talentos. Voz 2, a mãe responsável. Você não está sendo razoável, você é mãe de 2 filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade. Então, como pode dar conta de qualquer outra coisa? Observe como essas mensagens interiores estão impregnadas de termos críticos como deveria, desperdiçando minha formação e meus talentos e não consegue dar conta. Variações desse diálogo ocorreram durante meses na cabeça daquela mulher. Então, lhe pediram que imaginasse a voz da profissional tomando uma pílula de CNV para reformular sua mensagem deste modo. Quando acontece A, sinto B porque preciso de C. Portanto, agora eu gostaria de D. Mais tarde, ela substitui: eu deveria fazer algo mais por minha vida. Estou desperdiçando minha formação e meus talentos por quando passo o tempo necessário em casa com meus filhos sem exercer minha profissão. Sinto-me deprimida e desestimulada porque preciso da realização que já tive em meu trabalho. Portanto, agora gostaria de encontrar um emprego de meio período em minha profissão. Então chegou a vez de a voz da mãe responsável passar pelo mesmo processo. As frases iniciais: você não está sendo razoável, você é a mãe de 2 filhos, não consegue nem dar conta dessa responsabilidade. Então, como pode dar conta de qualquer outra coisa? Foram transformadas em: quando me imagino indo ao trabalho, sinto medo porque preciso ter certeza de que meus filhos serão bem cuidados. Portanto, agora eu gostaria de pensar em uma maneira de providenciar alguém que tenha boa indicação para meus filhos enquanto eu trabalho e encontrar tempo suficiente para ficar com eles quando não estiver cansada. Se atentarmos para nossos sentimentos e necessidades e tivermos empatia por eles, nós livramos da depressão. Essa mulher sentiu um imenso alívio assim que traduziu suas mensagens interiores para a CNV. Conseguiu penetrar nas entrelinhas das mensagens alienantes que repetia e oferecer empatia a si mesma. Embora ainda fosse enfrentar desafios práticos, como garantir um atendimento de qualidade aos filhos e apoio ao marido, ela não se sujeitava mais ao diálogo interior, cheio de autocríticas que a impediam de ter consciência de suas necessidades. Cuidar de nosso interior. Quando estamos enredados em pensamentos de crítica, culpa ou raiva, é difícil criar um meio interior saudável para nós mesmos. A CNV ajuda a criar um estado de espírito mais pacífico, porque nos encoraja a nos concentrarmos naquilo que desejamos mesmo, não no que está errado com os outros ou conosco. Uma participante de uma oficina de 3 dias de CNV relatou profunda transformação pessoal. Um de seus objetivos na oficina era cuidar melhor de si mesma, mas ela acordou na segunda manhã bem cedo com a pior dor de cabeça que se lembrava de ter tido nos últimos tempos. Normalmente, a primeira coisa que eu faria para analisar seria analisar em que eu tinha errado. Será que comi algo que não devia? Deixei o estresse tomar conta de mim? Fiz isso? Deixei de fazer aquilo? Mas, já que eu estava aprendendo a usar a CNV para cuidar melhor de mim mesma, perguntei: o que eu preciso fazer por mim mesma neste momento a respeito dessa dor de cabeça? Sentei na cama e fiz massagens muito lentas na nuca. Depois me levantei e fiz outras coisas para cuidar de mim naquele exato momento. Em vez de me maltratar, a dor de cabeça diminuiu a tal ponto que consegui ficar na oficina o dia inteiro. Essa foi uma transformação muito, muito grande para mim. E o que compreendi quando entrei em empatia com a dor de cabeça foi que eu não dera atenção suficiente a mim mesma no dia anterior. E a dor de cabeça era uma maneira de me dizer: preciso de mais atenção. Acabei me dando a atenção que necessitava.
e consegui então participar da oficina. Tive dores de cabeça por toda a vida e esse foi um ponto de transformação dos mais notáveis para mim. Em outra oficina, um participante me perguntou como usar a CNV para nos libertar de pensamentos que provocam raiva quando estamos no trânsito. Aquele era um assunto familiar para mim. Durante anos, eu precisei viajar de carro a trabalho para os Estados Unidos e ficava esgotado com meus pensamentos que indicavam violência. Todos os que não dirigiam, segundo os meus parâmetros, eram arqui-inimigos, vilões. Os pensamentos fervilhavam na minha mente. Que diabo de problema esse cara tem? Será que ele nem olha para onde está dirigindo? Nesse estado de espírito, eu só queria punir o outro motorista. Já não podia fazer isso. A raiva se alojava em meu corpo e cobrava seu preço. Acabei aprendendo a traduzir minhas críticas em sentimentos e necessidade de ter empatia por mim mesma. Rapaz, fico petrificado de medo quando as pessoas dirigem dessa maneira. Eu gostaria mesmo que eles percebessem como é perigoso fazer o que estão fazendo. Uau! Fiquei impressionado de perceber como eu podia criar uma situação menos estressante para mim, mesmo apenas tomando consciência de que eu estava sentindo e necessitando, em vez de culpar os outros. Desarme o estresse, voltando a atenção para seus sentimentos e necessidades. Mais adiante, decidi praticar a empatia pelos outros motoristas e fui recompensado com a primeira experiência gratificante. Fiquei retido atrás de um carro que ia muito abaixo do limite de velocidade e ainda desacelerava em cada cruzamento, soltando fumaça e resmungando. Isso não é jeito de dirigir. Percebi o estresse que eu causava a mim mesmo e voltei o pensamento para o que o outro motorista poderia estar sentindo e necessitando. Percebi que a pessoa estava perdida, sentindo-se confusa e querendo que os motoristas que vinham atrás dela tivessem alguma paciência. Quando a estrada se alargou a ponto de eu poder ultrapassar, vi que o outro motorista era uma mulher perto dos 80 anos com expressão de terror no rosto. Fiquei feliz com a minha tentativa de empatia, que me impediu de buzinar ou empregar minha tática habitual de demonstrar descontentamento com as pessoas cujo modo de dirigir me aborrecia. Desarme o estresse, criando empatia pelos outros. Trocar a análise pela CNV. Muitos anos atrás, depois de ter investido 9 anos de minha vida na formação e certificação necessárias para me qualificar como psicoterapeuta, deparei com um diálogo entre o filósofo israelense Martin Buber e o psicólogo americano Carl Rogers, em que Buber questionava se era possível praticar a psicoterapia no papel de um psicoterapeuta. Buber visitava os Estados Unidos na ocasião e fora convidado, juntamente com Carl Rogers, a participar de um debate no hospital psiquiátrico diante de um grupo de profissionais de saúde mental. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo, né? Que a Lívia acabou de ler para a gente. Então, uma coisa muito interessante é que essa semana, na segunda-feira, eu fiz um resumão do capítulo 1 ao capítulo 12, né? E quem não viu, vai lá e assiste. E aí esse resumo também me abriu a mente, né, para perceber Então, esse resumo me fez fazer essa observação, análise, que no início a gente começa a aprender a metodologia, as bases, né? Os 4 pilares, e depois entender o que é empatia, como se dá empatia, como ter empatia pelos outros, e ter a autoempatia, a autocompaixão, porque se eu não faço primeiro em mim, não tem como fazer nos outros, né? Então, se eu não consigo ter calma numa situação de conflito, eu não posso ensinar ninguém a ter calma. Eu acho que é uma história de Buda, né? Não sei se foi Buda que não sei, um desses mestres, né? Desses grandes mestres, uma história, né? Que ele chegou a mãe, passou dias para chegar até ele, numa fila, e quando chega lá, ele disse que o menino comia chocolate. E não parava de comer, não parava de comer. E aí queria uma orientação dele para o menino parar de comer chocolate. E aí ele disse assim, eu não lembro se é chocolate, tá, gente? Mais ou menos a história, mas é para a gente entender. E aí esse mestre diz o seguinte, faz o seguinte, vem daqui a uma semana, eu lhe dou a resposta. Passa uma semana em casa. E aí passou-se uma semana. Uma semana depois, aí a mulher volta com o menino e diz, olha, passou a semana e o menino continua comendo, né? Aquela coisa assim. E aí ele coloca, olha,
agora eu posso dar a resposta. Porque quando você veio, eu também comia igual o menino. Então, eu não tinha capacidade de dar uma resposta a ele, porque nem eu sabia. Então, eu aproveitei isso para me transformar dessa semana, entender qual é o processo para poder parar essa ânsia dessa alimentação. E agora eu tenho uma resposta. Então, é a mesma coisa. Eu não posso falar sobre comunicação não violenta se eu não aplicar primeiro em mim, se eu não perceber como é que isso está se dando em mim. Então, essa é a primeira dica. E aí, aqui, o capítulo, depois que a gente faz essa caminhada, aí a gente percebe que é hora de aplicar. E esse capítulo ele já vai trazendo a aplicação disso, né? De como isso funciona. Por exemplo, agora, essa última fala, ele fala sobre que é um problema comum de pessoas terem raiva de trânsito, né? Isso é comum em todas as cidades brasileiras. A pessoa fica com raiva, né? Até desce, brigas e vira aquela confusão. Por quê? Falta de paciência, né? Falta de empatia, porque é aquela história, quem está na minha frente, que está andando devagar, ou que eu preciso, porque eu não tenho empatia, né? E que pressa é essa, tá? Que você vai ter uma pressa para quê? Que no fim, muitas vezes, uma pressa você não chega em canto nenhum. Então, a gente a estado de consciência, né? Já começa com essa questão de ter consciência, isso é muito claro. Eu tenho uma reunião às 9h, eu estou presa no trânsito às 9h30, liga para a pessoa e diz, é isso aqui. Hoje a gente fotografa, filma, mostra, né? E não faz o que não pode fazer. Essa semana passada, por exemplo, em Recife, tem muita inundação quando chove, e uma colega minha que trabalha no shopping e tem que pegar ônibus para ir, nessa inundação, ninguém passava, né? E o ônibus parou, tudo parou, aquela coisa toda. E aí, veja, ela tem um horário para chegar naquele trabalho, né? E aí, foi o que essa moça fez? Ela desceu do ônibus e foi caminhando a pé, debaixo de chuva, por dentro d'água, para chegar, andou quilômetros para chegar naquele emprego, porque na cabeça dela tinha que chegar. Só que eu disse a ela, eu disse, não faça isso, porque não é assim que funciona. Você fotografava, você não está com celular? Fotografava, mostrava a impossibilidade, porque de repente até a sua chefia está presa ali também. Você chegou até antes dela, porque você se matou para chegar lá. Então, assim, é consciência. Não vai dar. Eu não posso fazer um esforço que desnecessário, porque compromete o meu dia. Né? Essa moça chegou como? Comprometeu o dia dela. Já chegou lá acabada, né? Ela tinha mais condições de atender algum cliente? Então, sabe, são coisas que... Isso é o quê? É a mente que não pensa. Porque na cabeça dela, eles vão botar para fora, mas, gente... E a mesma coisa é o trânsito. Tem uma reunião, paciência. A gente tem que entender que eu não... Porque na minha pressa, eu vou descer, às vezes, do carro, uma pessoa enlouquecida, desce, quer bater em todo mundo, porque quer passar, né? Quer passar. Para quê? Para quê? Sabe? A gente começa a entender qual é o que eu quero realmente, o que isso importa de verdade, né? Então, assim, o que é mais importante? Eu chegar numa reunião extremamente estressada ou curtir aquela paisagem sabe? Porque eu estou parada ali, mas escuto uma música boa que está ali no carro, aproveita aquele momento para dar uma relaxada, e se der tempo, chega, e se não der, marca outro dia, e está tudo certo. O mundo continua girando. Então, a questão da gente compreender os nossos limites, né? Ultrapassar, é preciso ter clareza. Eu quero ultrapassar os limites para quê e por quê, né? Então, isso tem que ser muito claro. E outra coisa que eu achei aqui incrível, Micael, quem
terapia, que trabalha com terapia, pega esse livro. Que é a questão da depressão, né? Ele traz aqui um exercício muito incrível, e eu lembrei muito daqueles cadernos de antigamente, que era dos diários, né? Quando eu estou em momento de muito estresse, o que é que está passando no meu pensamento? Coloca no papel, né? Porque aí eu vou ter noção do que eu sinto e do que eu necessito. E no exercício aqui, ele manda você transcrever isso de outra forma, usando a linguagem da comunicação não violenta. Tá? Eu não vou citar, porque eu quero que quem quiser saber, leia. Dica, página 233. E aí, mais uma coisa também que eu deixo aqui para vocês, que eu acho muito legal, é o seguinte: eu desenhei até aqui, peguei, fiz um desenhozinho assim, um espelho, me lembrei da Louise Hay, né? Quando a gente acordar, olhar no espelho, ela traz esse exercício, mas lembrei de uma coisa que a gente pode fazer, que é o que tem a ver com a comunicação não violenta. Quando acordamos, qual o nosso pensamento? Qual é o nosso primeiro pensamento? E aí é o exercício para amanhã, inclusive para mim. Quando eu acordo, o que, que vem na minha mente? Eu sei e tenho certeza que muitas pessoas já acordam pensando nas tarefas, milhares que tem que fazer naquele dia, né? E aí é que eu deixo essa reflexão. Esse é o melhor pensamento para uma manhã, um renascer no dia? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só lembrei quando ela falou assim do trânsito, né? Eu lembrei até que a Cristina Cairo, a terapeuta e autora de livros da linguagem do corpo, ela sempre fala que antes ela fez um trabalho de autoconhecimento muito profundo, que ela era assim, ela brigava muito no trânsito, ela era muito, muito explosiva mesmo, entendeu? E quando ela foi, aí o que eu venho trazer aqui é do interno, né? Porque muitas vezes é interno, é igual quando a gente não dorme. Aí eu não consegui dormir porque o vizinho do apartamento de cima fica pisando. Eu não durmo. Aí é por causa do barulho do carro da rua. Mas tem gente que dorme até na rodoviária, né? Tá lá, sentou, dorme, tá um barulho, a pessoa tá dormindo. Porque aí eu trago para mim, isso serve como exemplo para a gente. Não é o externo, é o interno. Porque quando eu tô internamente bem, por exemplo, tá no trânsito, sempre vai ter um que, que vai ficar buzinando atrás de você porque está com pressa. E muitas vezes aquele que está buzinando, que está com pressa, às vezes ele está com pressa porque ele está com um doente, alguém passando mal no carro, né? E precisa chegar no hospital rápido. Às vezes, assim, é a tal da empatia, né? Para, se a pessoa está fazendo isso, é porque ele está precisando, né? E pode ver que quando a gente começa a ter essas mudanças internas, tudo flui, né? A gente não aparece ninguém para buzinar, não aparece ninguém para fechar no trânsito. Vai tudo se abrindo, né? Os caminhos vão se abrindo, né? Vai tudo ficando livre, o semáforo vai ficando verde, tudo vai fluindo. Mas quando não tá, quando você não tá bem, porque tudo é frequência vibratória, né? O outro é o meu espelho. Se eu estou incomodada com aquilo que o outro fala, é porque aquilo eu não curei dentro de mim. Aí, por isso que tem que sempre voltar para a gente, não é para o outro. O exercício da empatia. Quando você está fazendo o exercício de empatia do outro, você está fazendo para você mesmo. Porque se você atraiu aquela situação, é porque você tem ainda coisa para curar dentro de você. Então, é só isso, essa reflexão que a gente tem que estar sempre fazendo. Às vezes eu me pego, a gente começa a fazer esses estudos, não estou dizendo que eu tenho muito a melhorar, sabe? Muito, muito mesmo, muito que aprender, que eu estou aqui aprendendo. Às vezes eu me pergunto, gente, o que é que está acontecendo? Porque essa situação, porque nada é por acaso, né? Não existe coincidência, nada é por acaso. Aí a gente começa, ó, deixa eu ler um exemplo que aconteceu comigo. Eu viajei, fui para o casamento do meu sobrinho, aí eu fiz, serve como lição. Eu tinha que pegar meus filhos em Goiânia.
A cidade que eu estava era Anápolis, é 1 hora de Goiânia, que o aeroporto é em Goiânia. E eu, ao invés de pedir o Uber, meu primo tinha alugado um carro, que a gente tinha chegado por Brasília, e eu pedi o carro emprestado para eu buscar meus filhos em Goiânia. E quando eu voltei, ao invés de eu devolver o carro para ele, onde ele estava hospedado, eu parei na porta do prédio da minha irmã. E lá na porta do prédio da minha irmã, não tem garagem no prédio. E fui. Aí, quando acordei de manhã, o retrovisor do carro estava arrancado. Um carro de madrugada bateu nos 2 carros que estavam parados, arrancou o retrovisor. Ou seja, o prejuízo foi muito maior, né? Eu tive que arrancar, porque eu peguei. Aí ficou de lição. Aí eu conversando com meu filho, tá vendo? Assim como não é bom você pegar. Eu nunca gostei de pegar nada emprestado de ninguém, né? Quando pega, aí vai lá e acontece isso, né? E a pessoa sumiu, né? Bateu de madrugada, ninguém viu. Aí eu fiquei pensando, gente, será o porquê que eu atraí essa situação, né? Eu trouxe para mim, né? Aí tem gente que não acredita em vidas passadas, aí eu veio comigo nas vidas passadas. Será eu prejudiquei essa pessoa em outras vidas? Na minha cabeça, né? Eu vim, sabe, fazendo isso aqui, que nada é por acaso. Aí é porque isso tinha que acontecer, né? Enfim, era só isso. Obrigada, gente. É bem isso mesmo, bem isso. Daí a gente, e, além de tudo, a gente tem que fazer essas reflexões, né? A gente tem que compreender que existe a lei da atração mesmo, tudo é energia. Acontece muito isso mesmo. Às vezes, quando eu saio e mentalizo, vai ser, por exemplo, eu tinha que levar um cachorro tamanho do bonde para castrar, semana passada, 2 semanas atrás, e quando eu pensava que eu ia pegar um baita engarrafamento com um cachorro, toneladas, 20 quilos atrás do carro, eu ficava, meu Deus! Aí foi que eu fiz. Não, não vai ter. Eu vou seguir. Não vai ter carro nenhum na estrada. Vai ser assim, vai abrir o caminho, né? Chama violeta para tudo que é lado, realmente. Sabe? Não tinha carro, não, era tudo aberto, os sinais abria, né? Chegamos lá, só tinha ele para ser atendido. Então, assim, tudo isso mesmo, gente. É como a gente está ressoando com o universo, né? E olha que eu ainda tive um pensamento assim, opa, meu Deus, como é que vai ser? Mas aí eu disse, não, centra a mente, imagina essa fluição de tranquilidade, né? E aí foi o que aconteceu. Então, tudo é a nossa mente, né? Então, a gente atrai mesmo, a gente quer engarrafamento, a gente atrai engarrafamento, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente expressa. O Márcio Rosenberg aqui, ele também fala, né, da questão da palavra positiva, né? Ele também lá atrás já também tinha um pouco esse conceito de quando a gente vai fazer alguma mudança na comunicação, usar o positivo também, né? E aí é dessa forma. Lu, quer falar, Lu? Pessoal aí né, entendendo, percebendo, e é bem isso. Regina, quer Verdade. falar alguma coisa? Hoje eu só vou filtrar, tá? Tá certo. Então, vamos continuar, né? Vamos lá, Lívia. Trocar a análise pela CNV. Muitos anos atrás, depois de ter investido 9 anos de minha vida na formação e certificação de necessárias para me qualificar como psicoterapeuta, deparei com o diálogo entre o filósofo israelense Martin Buber e o psicólogo americano Carl Rogers, em que Buber questionava se era possível praticar psicoterapia no papel de um psicoterapeuta. Buber visitava os Estados Unidos na ocasião e fora convidado, junto com Carl Rogers, a participar de um debate no hospital psiquiátrico diante de um grupo de profissionais de saúde mental. Nesse diálogo, Buber postulava que o crescimento pessoal ocorre por meio do encontro de dois indivíduos que se expressam de forma vulnerável e autêntica no que ele chamou de relação eu-tu. Ele não acreditava ser provável a existência desse tipo de relação, quando as pessoas se encontravam nos papéis de terapeuta e de paciente. Roger concordava que a autenticidade era um pré-requisito do crescimento, mas sustentava que terapeutas esclarecidos poderiam optar por transcender o seu papel e ter um encontro autêntico com os pacientes.
Buber era cético. Ele era de opinião que, embora os profissionais estivessem dispostos e fossem capazes de se relacionar com os pacientes de forma autêntica, tais encontros seriam impossíveis enquanto os pacientes continuassem a se ver como pacientes e seus psicoterapeutas como psicoterapeutas. Ele observou que o próprio processo de marcar horário para se encontrar com alguém ou em um consultório e pagar honorários para ser consertado reduzia a probabilidade de se desenvolver um relacionamento autêntico entre duas pessoas. Esse diálogo esclareceu minha autêntica ambivalência com relação ao distanciamento clínico, uma regra sacrossanta na terapia psicanalítica que me ensinaram. Normalmente, levar os próprios sentimentos e necessidades à psicoterapia era considerada um sinal de patologia do terapeuta. Os psicoterapeutas componentes deveriam afastar-se do processo terapêutico e funcionar apenas como um espelho em que os pacientes projetariam suas transferências, que então deveriam ser trabalhadas com a ajuda do psicoterapeuta. Eu compreendi a teoria quanto a deixar os processos interiores do psicoterapeuta fora de terapia e se ele proteger do perigo de abordar conflitos internos à custa do paciente. Entretanto, eu sempre me sentia incômodo ao manter a distância emocional necessária e ainda por cima acreditava nas vantagens de me integrar ao processo. Assim, comecei a experimentar substituir a linguagem clínica pela CNV. Em vez de interpretar os meus pacientes, diziam de acordo com as teorias da personalidade que eu os estudara. Tornei-me receptiva às palavras deles e o escutei com empatia. Em vez de diagnosticá-los, revelei o que acontecia dentro de mim. No início foi assustador. Fiquei preocupado com a reação dos colegas à autenticidade com que eu entrava em diálogo com os pacientes. Todavia, os resultados foram tão gratificantes, tanto para os pacientes quanto para mim, que logo superei qualquer hesitação. Desde 1963, o conceito de interagir-se inteiramente na relação paciente-terapeuta deixou de ser herético. Mas, quando comecei a trabalhar dessa maneira, recebi muitos convites para falar a grupos de psicoterapeutas que me desafiavam a demonstrar esse novo papel. Uma vez, um grande número de profissionais de saúde mental reunidos no Hospital Psiquiátrico Estadual me chamou para demonstrar como a CNV poderia ajudar no aconselhamento de pessoas sofridas. Depois de minha apresentação de 1 hora, pedindo que eu entrevistasse uma paciente e desse uma avaliação e recomendação de tratamento. Conversei com a mãe de 3 filhos, de 29 anos, por cerca de meia hora. Depois ela deixou o recinto. A equipe responsável pelo atendimento a ela apresentou 2 perguntas. Dr. Rosenberg, disse seu psiquiatra. Por favor, faça um diagnóstico diferencial. Em sua opinião, essa mulher manifesta uma reação esquizofrênica ou esse é um caso de psicose provocada por drogas? Respondi que não me sentia à vontade com as perguntas. Mesmo quando trabalhava no hospital psiquiátrico durante minha formação, nunca soube bem onde encaixar as pessoas nas classificações diagnósticas. Desde então, eu havia lido pesquisas que falavam da falta de consenso entre psiquiatras e psicólogos quanto a esses termos. Os estudos concluíram que o diagnóstico de paciente em hospitais psiquiátricos dependia mais da escola que o psiquiatra cursava do que a característica dos pacientes. Eu relutaria em aplicar esses termos, continuei, mesmo que houvesse um uso coerente, porque não conseguia ver como eles beneficiavam os pacientes. Na medicina alopática, a identificação do processo patológico que criou a doença muitas vezes dá uma conduta clara para o tratamento, mas eu não percebia essa mesma relação no campo do que chamamos de saúde mental. Por experiência própria, com reuniões para discutir os casos em hospitais, a equipe gastava a maior parte do tempo deliberando a respeito de diagnóstico, quando o tempo disponível ameaçava esgotar-se. O psiquiatra responsável pelo caso poderia solicitar aos demais que o ajudasse a elaborar um plano de tratamento. Essa solicitação costumava ser ignorada, em favor de uma nova discussão sobre o diagnóstico. Expliquei ao psiquiatra que, em vez de pensar no que há de errado com um paciente, a CNV me leva a fazer as seguintes perguntas a mim mesmo. O que esta pessoa está sentindo? De que ela precisa? Como eu estou me sentindo em relação a essa pessoa? Que necessidades estão por trás desses sentimentos? Que ação ou decisão eu pediria a essa pessoa que tomasse, acreditando que isso a faria viver mais feliz? Já que as nossas respostas a essas perguntas revelariam muito de nós mesmos, de nossos valores, nós nos sentiríamos muito mais vulneráveis do que se apenas diagnosticássemos uma pessoa. Em outra ocasião, fui chamado para demonstrar como a CNV poderia ser ensinada a pessoas com diagnóstico de esquizofrenia crônica.
Com cerca de 80 psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e enfermeiros da plateia, 15 pacientes com aquele diagnóstico foram reunidos no palco. Quando me apresentei e expliquei a finalidade da SNV, um dos pacientes teve uma reação que me pareceu irrelevante ao que estava dizendo. Ciente de que ele tinha um diagnóstico de esquizofrênico crônico. Sucumbi à mentalidade clínica e presumi que minha incapacidade de compreendê-lo se devia à confusão mental dele. Você parece estar com dificuldade para acompanhar o que estou dizendo, observei. Então, outro paciente interveio. Eu entendi que o que ele disse. Então, passou a explicar a relevância das palavras do outro no contexto da minha introdução. Reconhecendo que o homem não estava confuso, mas eu simplesmente não compreendera a relação entre nossos pensamentos. Fiquei decepcionado com a facilidade com que eu atribuíra a ele a responsabilidade pela falta de comunicação. Gostaria de ter clareza sobre os meus sentimentos, dizendo, por exemplo, estou confuso. Gostaria de entender a relação entre o que eu disse e sua resposta, mas não consigo. Você poderia explicar como você disse dessa relação com o que eu disse? Exceto esse breve desvio para a mentalidade clínica, a sessão com os pacientes prosseguiu com sucesso. A equipe, impressionada com a reação dos pacientes, perguntou se eu considerava aquele grupo de pacientes mais cooperativo do que o habitual. Respondi que quando eu evitava diagnosticar as pessoas e preferia permanecer ligada à vida que transcorria dentro delas, em mim mesmo, as pessoas geralmente reagiam de maneira positiva. O mesmo da equipe então pediu que eu realizasse uma sessão semelhante, como experiência de aprendizado com algum dos psicólogos e psiquiatra. Nisso, os pacientes que estiveram no palco trocaram de lugar com vários voluntários da plateia. Ao trabalhar com a equipe, tive dificuldade para explicar a um psiquiatra a diferença entre compreensão intelectual e empatia na CNV. Sempre que alguém do grupo manifestava seus sentimentos, ele apresentava sua compreensão na dinâmica psicológica desse sentimento, em vez de mostrar empatia por eles. Quando isso aconteceu pela terceira vez, um dos pacientes na plateia explodiu. Você não vê que está fazendo a mesma coisa de novo? Está interpretando o que ela está dizendo, em vez de ter empatia pelos sentimentos dela. Ao adotarmos aptidões e a consciência da CNV, podemos aconselhar os outros a encontrar encontros genuínos, abertos e mútuos, em vez de recorrermos a relações profissionais caracterizadas por distanciamento emocional, diagnóstico e hierarquia. Resumo. A CNV melhora a comunicação interior por ajudar a traduzir mensagens negativas internas em sentimentos e necessidades. A capacidade de distinguir os próprios sentimentos e necessidades e ter empatia por eles pode tirar-nos da depressão. Ao mostrar como nos concentramos naquilo que realmente desejamos, em vez daquilo que está errado com os outros ou conosco. A CNV nos dá os recursos e a compreensão para criar um estado de espírito mais pacífico. Os assistentes sociais e os psicoterapeutas também podem utilizar a CNV para criar relacionamentos recíprocos e autênticos com os pacientes. Vou fazer a pausa aqui, tá? Só assim, não é nem do estudo da CNV, só fazendo aqui, porque como ele falou aqui de psiquiatria, de saúde mental, assim, é porque dentro dos meus estudos, né, a gente entende, porque assim, o que acontece? O psiquiatra, ele vai para a faculdade estudar cadáver. Eles estudam cadáver, né? O cadáver não tem alma. Aí eles vão, passa 5 anos, né? Acho que é 5 anos, 5 anos no normal, né? Que é o curso de medicina, e depois vai para a especialização. Não sei quanto que é a especialização de psiquiatria. Não sei, isso não vem ao caso. Aí ele estuda, aí vai lá, aí começa a clinicar. Aí são muitos os casos de esquizofrenia, né? E cada vez tem aumentado a questão de saúde mental, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E a gente tem uma visão do todo, não a visão de que a gente é uma matéria e que a gente é um corpo físico. A gente tem essa visão mais ampla. Inclusive, as próprias religiões, eu tenho percebido, eu sou católica, mas eu acompanho, eu fico observando as outras religiões. Ela já tem essa visão do que muita coisa é espiritual. É lógico que primeiro o espiritual precede o material.
se o espiritual precede o material, aquilo que era espiritual, porque a pessoa não cuida, vai deixando, vai se manifestar no material. Quando eu falo no material, é no corpo físico, que são as emoções. Então, já tem muitos médicos que já têm a expansão da consciência, médicos, inclusive de hospitais renomados do país, que já têm essa consciência que as emoções. Porque, por exemplo, eu dar um problema a uma pessoa que está com problema cardíaco. Ela vai lá, faz a cirurgia cardíaca. O médico lá, muito bem, fez lá o procedimento, fez a ponte de safena, ele cuidou do que o sintoma, né? A manifestação, fez lá. Só que aí, anos depois, a pessoa passa novamente, às vezes, ficar entupidas. Por quê? Não foi feito um trabalho na origem, na causa. O que a pessoa continuou tendo raiva, mágoa, ressentimento, não foi trabalhado a questão do perdão, um trabalho de reforma íntima, né? Porque as emoções geram dor no estômago, geram problemas no fígado, e tem muita gente que ainda não acordou, que acha assim, tô com esse problema, é o remédio que vai me curar. Não estou dizendo que o remédio ele é importante, tem hora que já está lá, já está acabado o fígado, é o remédio que vai estar, mas a postura de pensamentos e sentimentos é que vai ajudar, porque nós somos seres regenerativos, entendeu? E tudo é projeção da nossa mente. Então, a gente tem que fazer, é um trabalho longo e diário. Então, era só isso. Então, aí vai lá o médico, estuda lá o cadáver, o esquizofrênico. A gente tem essa visão, que a esquizofrenia, ele ouve vozes. O médico, como ele está na terceira dimensão, ele acha que é só essa matéria, que existe outras dimensões. E aí ele fica ouvindo as vozes, e as vozes estão lá falando com ele. Aí o médico, ele é doido. Ele não é doido, não, gente. Ele realmente está ouvindo aquelas vozes. Aí o médico vai lá, dá a medicação. Aí mexe no sistema nervoso dele, só que as vozes continuam lá. Aí ele fica assim, tipo assim, sonolento, letárgico, porque está dopado de medicação. Então, é assim, a gente tem essa visão mais ampla. E já tem muitos médicos que já acordaram para isso, entendeu? É isso que eu queria falar. Muito obrigada. A gente tem hoje, né, assim, essa questão de o que aconteceu dentro da história da humanidade, né? A gente sempre teve a igreja, né, comandando, e do outro lado a ciência, né? Igreja e ciência. E elas não se batiam, inclusive, porque a igreja fala sobre um Deus, né? E um Deus como se fosse um ser que você interage com ele, e a ciência fala sobre um Deus e muitas vezes a ciência, como a ciência só trabalha ela pesquisa e ela comprovação, e ela precisa comprovar, então a ciência também não acredita normalmente, o cientista não acredita em Deus, porque ele coloca que ele não tem provas, né? Então, aí a gente sempre teve esses dois contextos, religiosidade, igreja e a ciência. Na ciência está a medicina também, né? É uma ciência. E aí a medicina, o que a gente chama de alopatia, né? Que vê a causa. Então a medicina ela vê a causa e ela comprova que o órgão está com falhas ou problemas. E aí o que é que ela passa? Inicialmente remédios alopáticos, e posteriormente, se aquilo não resolve, às vezes um ato cirúrgico, né? Porque ela só entende, porque houve um momento que a gente só entendia sobre materialidade. Só que aí o mundo se transforma, se transforma, se transforma. Quando vem a doutrina kardecista, ela já vem trazendo essa comunicação, né, com seres que já não estão aqui, né, que já tenham falecido, então ela puxa isso e prova. Né? Houve um momento onde o Allan Kardec foi provando, mas houve um momento, e isso sempre foi essas discussões. Isso quando teve o Chico Xavier,
houve uma questão, inclusive, do julgamento. Isso está escrito aí pela internet, vocês encontram um julgamento onde alguém estava sendo julgado e o filho que tinha falecido, né, não queria que aquela pessoa pagasse por uma culpa que ela não tinha e que tinha provocado a morte desse rapaz. E esse rapaz escreveu, né, fez uma transcrição de uma carta, onde foi o Chico Xavier que, né, foi incorporando, e essa carta tinha assinatura desse ser que tinha falecido. Isso foi levado a júri, isso foi analisado cientificamente, essa caligrafia, e era do rapaz, comprovadamente era do rapaz. Então, assim, mesmo quando a ciência diz que não tem comprovação, a história da humanidade vem mostrando algumas comprovações, né, de que existe também o imaterial, aquilo que a gente não vê, a gente não é só matéria. E aí é o que a Lívia traz aqui, né? Porque muitas vezes por não acreditar, né, fica todo mundo achando que é só o remédio que vai resolver, né? Porque se distancia de acreditar que ele próprio pode ter o poder de se curar na hora que ele tem compreensão e abre a consciência para entender que energia, né? Que ele é energia, ele não é matéria, ele é energia. A matéria é uma energia condensada, né? Então, que existe planos, então tudo isso hoje está vindo muito à tona e agora mais ainda para que a gente tenha essas consciências. E aí, veja, em 1963, eu não era nem nascida, o Marshall estava num congresso onde tinha psiquiatras e psicólogos e quiseram fazer um teste com ele de pegar algumas pessoas em graus de altíssimo nível do que rotulou de esquizofrenia crônica, né? Rotulou. Quando você rotula, aquela pessoa passa a ser excluída, e acontece isso. O esquizofrênico ele passou a ser excluído, né? Porque muitas vezes levava até choque elétrico. E aí ele queria mostrar que por trás daquelas pessoas, se você entra na essência dela, no coração delas, você resgata o que está ali. Porque aquele ser supremo está lá. O que provocou aquilo tudo fora desse desconcerto mental tem que ter uma origem, né? Então, o macho também, através do diálogo, da empatia, porque esse tipo de medicina, né? Esse tipo de contexto do psiquiatra, né? Aí às vezes do psicólogo, ele não entra emocionalmente com o cliente, né? Tanto acha que deve ter um distanciamento. Existem algumas terapias que a pessoa vai, senta, fala, e o médico diz, terminou o horário, pode ir. Então, assim, porque ele não entra para entender o contexto do que está ali dentro daquela pessoa. E o macho, nesse evento, ele, no começo, teve um pouco de dificuldade, porque como ele trabalha com sentimentos e necessidades, um desses pacientes fala sobre um sentimento ou uma necessidade que o macho não consegue fazer a ligação, né? Então, eles, no primeiro momento, ele não compreendia o que vinha da mente daquela pessoa, mas a pessoa, na conversa, reforçou e ele captou. E aí ele mostrou, né, para esses médicos, esses profissionais, de uma nova possibilidade. Como essa nova possibilidade, naquele momento, não podia ser trabalhada, né, a nível de medicina, né, ele preferiu sair desse campo e trabalhar uma metodologia, que é essa que a gente está aprendendo aqui, que era uma metodologia de uma comunicação empática, onde você também, ao mesmo tempo, por isso que terapeutas podem trabalhar isso aqui, porque por trás disso tem todo um estudo psicológico desse ser, tem um estudo espiritualizado desse contexto, então tem muitas coisas aqui que estão embutidas. E para a gente começar a entender, e veja, 63, gente, são 60 anos atrás, né?
E aí a gente começa a se transformar agora, né? Começa a abrir mentes agora, porque, ó, essa telinha está nos possibilitando mais pessoas terem acesso ao conhecimento, né? Porque naquele período não tinha muitas. Passamos por um período que era só rádio, passamos por um período que era depois foi rádio e TV, né? E a TV sempre era muito fechada, né? Tem que ser aquilo que o que ia para a TV era só o que se era permitido, né? Censurado, né? Aquela coisa toda. E a internet chega, em primeiro momento, sem dizer muito a que veio, mas quando veio a pandemia, aí ela se abre e diz: todo mundo tem direito a falar, né? Todo mundo tem direito a se expressar, e aquelas falas que estavam lá de 63, elas vêm à tona novamente para que a gente possa refletir, entender onde a gente está nesse momento, né? Que nós somos a transformação que o planeta precisa, né? E aí o que a Lívia traz é exatamente isso. É necessário se despertar, é necessário entender que existe muito mais do que materialidade, né? Do que corpo. E a ciência também tem que começar a dobrar as perninhas e começar a fazer essas visões, porque ela tem muito isso, ela se fecha numa matemática. Se a equação não fechar a conta, ela não aceita como verdade, né? Ele vai ter uma equação aí das matemáticas, e essa matemática foi que deu à ciência, de alguma forma, né? Tirando do contexto da ciência social, porque eu sou da ciência social, mas tirando desse contexto e para o contexto de outros campos da ciência que usam matemática, ela necessita de uma lógica de fechamento de conta, né? Os cálculos têm que fechar. E aí a gente viu N discussões lá atrás de Newton, né? A lei de Newton foi muito discutida, uns acreditavam, outros não acreditavam, precisa fazer muitos cálculos para dizer, é isso mesmo, é verdade. É energia, né? Tem uma equaçãozinha que é muito conhecida, que provava da energia. Então, é isso. Aí o capítulo, o Marshall vem trazer exatamente isso, né? A comunicação não violenta, ela transcende esse campo, o campo de um tratamento, né? De você olhar o esquizofrênico como doente, né? Transcende, porque sabe que ele tem uma alma. E tem quando eu comecei a estudar arte-terapia, existe uma terapeuta que é muito famosa, acho que é Nils, que ela também começou a fazer esse trabalho com essas pessoas que tinham essa doença, e que ela se expressasse através da arte. E existem, inclusive, museus onde... E olha que interessante, as artes que eles desenhavam eram mandalas, né? E aí, por que mandalas, né? E aí, veja, mas existia... A fonte da vida estava ali, né? Era como se quisesse... Tem algo que eu preciso dizer que as pessoas não estão entendendo. Eu vejo dessa forma. É isso. Que horas são, Lívia? Deixa eu ver aqui. 6. Encerrar, não é, Sandra? Vê aí, vamos ver o horário, que eu termino falando demais. 10 horas, gente. Tem que encerrar, porque a gente vai manter a tradição, né? Mais de uma hora cansa. Uhum. Lívia, gente, faça o fechamento aí para a gente. Gratidão a quem assistiu, acompanhe. A gente terminou o resumo. Vai começar no próximo capítulo o Comunicação Visual em Ação, página 239. E aí eu deixo gratidão a quem está aqui presente, todos que vieram, minha gratidão, todos que vão assistir, gratidão. E deixo o Lívia aí para fazer o fechamento. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, porque graças a eles podemos novamente estar aqui abordando o livro de comunicação não violenta, aprendendo, né, e trazendo consciência para cada um de nós, para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Então, até a semana que vem. Muito obrigada. Um bom dia para vocês. Deus abençoe cada uma de vocês, tá?
Tchau, Até o próximo, pessoal. Gratidão. tchau.